Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, três dos principais críticos à criação de um código de ética na Corte, recusaram-se a informar os valores recebidos por palestras realizadas no ano passado. As informações são do jornal O Globo. Os pedidos foram feitos via Lei de Acesso à Informação a todos os 10 integrantes do STF, diante de uma recorrente ausência de respostas a questionamentos enviados pelas assessorias de imprensa sobre despesas de viagens e cachê por participação em eventos. A divulgação desses valores é um dos pontos centrais de resistência ao Código de Ética que o presidente do STF, Edson Fachin, tenta implementar como resposta ao desgaste da imagem do Judiciário, especialmente no Supremo. Começo contigo, uma pessoa que está no âmbito jurídico, Cláudio Caivano. Quando o ministro que estamos vendo na tela, André Mendonça, mencionou que ele abriu um instituto, mas que todo o lucro é doado para ações sociais, se eu não lembro mal, um comentário teu foi: isso foi feito porque descobrimos que ele tinha aberto um instituto, ou a imprensa descobriu que tinha aberto um instituto. Se não foi você, não fui eu. Então é válido esse comentário. Mas eu não vejo problema em que os ministros tenham institutos, enfim, muito valoroso que tenham esse aporte para as questões sociais, mas por que essa negativa de divulgar o cachê? Bom, vamos lá. No caso do André Mendonça, primeiro, ele está com a oportunidade nas mãos para fazer até uma reverência, não é nem usar como referência, para fazer uma reverência a ele pode estar no momento certo, no lugar certo, para demonstrar o que um magistrado deve ser e fazer. Então vamos lá, a questão do instituto que você levantou, embora não tenha sido eu a comentar. Ele publicou em resposta que 10% do que arrecada o instituto é doado diretamente como dízimo às igrejas às quais ele participa. Os outros 90% ele está destinando à construção de lugares para prestação de serviços à comunidade carente. Então, isso me parece de alta relevância e demonstrando uma abnegação, um altruísmo, ou seja, ele não está preocupado com o dinheiro que ele até, de repente, teria direito através do seu instituto, pelo serviço que faz, mas ele está devolvendo à sociedade os benefícios que também essa função de ministro lhe traz. Porque, claro, é óbvio que estando ali você é mais visto, você é comentado, você é conhecido e as pessoas começam a se aproximar e ele está indicando isso para o seu instituto. Segunda questão que a gente deve uma reverência, ele tinha algumas reuniões marcadas com empresários que o procuraram, Segrã. E quando ele percebeu que ele e a assessoria dele, muito provavelmente, perceberam que esses empresários, alguns tinham relação com processos que agora estão nas mãos dele, ele refugou das reuniões. Ou seja, ele desmarcou, mandou avisar as pessoas respeitosamente e não vai se reunir com essas pessoas, porque um ministro, um magistrado deve falar apenas nos autos. Então, ele não vai poder se reunir, isso, palavras dele, com alguém que esteja envolvido no processo e que não tenha o seu advogado do lado. E aí ele deveria abrir a mesma oportunidade dessa oitiva para a PGR, que é o outro lado, é o Ministério Público, ok? Então, essas duas reverências feitas, vamos a uma terceira que nos liga a esse caso. Eu não sei se ele também está entre esses ministros que não vai apresentar o valor das palestras, mas me parece que no caso de Moraes, Toffoli, Gilmar Mendes, entre outros, é o modus operandi que eles vêm promovendo há muito tempo, então não causa surpresa. É aquela frase que eu sempre uso aqui: quem poderia imaginar que eles não iriam revelar os valores das suas palestras? Eles defendem que eles têm direito, mas a Loman proíbe. A Loman única e exclusivamente permite que eles ganhem dinheiro fora da magistratura, do STF, com o magistério. E palestra não significa magistério. Você até pode ir fazer uma palestra dentro de uma universidade, por exemplo, mas ela tem que ser benemérita, ou seja, você não vai receber cascalho nenhum.
para que seja ligado ao magistério. Olha, uma aula magna, uma aula de abertura de um curso. Agora, receber por palestras não tem nada a ver com magistério, até porque muitas das vezes em que a gente viu acontecer isso, esses patrocinadores estavam ligados a entidades que hoje estão envolvidas em processo no STF. Então isso não é lisura. E neste momento, de novo, volto ao André Mendonça, a gente tem que render a nossa reverência, porque ele está se afastando de tudo isso e tem a oportunidade de, estando com os 2 casos mais emblemáticos do Brasil neste momento, 2 escândalos de hecatombe, né, da qualidade de hecatombe, ele tem a oportunidade de mostrar para todo mundo o que é participar do STF. Quem sabe ele demonstre o que o STF pode ser no futuro. Daqui a pouco eu volto contigo. Ontem ouvi você e o nosso querido amigo Tiago Pavinato fazendo elogios à atuação do André Mendonça e gostaria que você compartilhe essa tua opinião com a nossa audiência. Mas voltando nesse caso, Ricardo Holtz, a palavra é tua. André, eu me pergunto, e eu acho que é a pergunta de muitos brasileiros, por que não? Por que um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode revelar os valores que recebeu de uma palestra? Eu nem estou entrando aqui nas questões jurídicas, se fazer a palestra é permitido ou não é permitido pela Loman, ok? Só o porquê não. Ele está fazendo parte da Suprema Corte do Brasil, recebeu um convite para fazer uma palestra. Nós já sabemos qual é o salário dele, o salário mensal, a gente às vezes não sabe muito dos penduricalhos, mas é público, por se tratar de um funcionário público, um servidor do povo brasileiro, como qualquer outro político, agente público, ok? Agora, recebeu um convite para fazer uma palestra, por que não divulgar qual o valor da palestra? Se é tudo lícito, se está tudo ok, está tudo dentro da legislação, por que não dizer isso para a população? Esse é o primeiro questionamento. E, ao mesmo tempo, vem uma pergunta, será que o porquê não é porque é justamente aí o modus operandi hoje, o modus operandi de alguns deles, de receber realmente dinheiro de grupos que eventualmente serão julgados no Supremo Tribunal Federal ou já estão sendo julgados no Supremo Tribunal Federal, porque você contrata um ministro do Supremo para uma palestra, como já aconteceu, o próprio Banco Master, que hoje nós estamos no meio de um grande escândalo, fez palestras em Londres, em outros lugares e convidou ministros do Supremo Tribunal Federal. Provavelmente pagou para esses ministros valores que não são valores compatíveis com palestras que alguns palestrantes recebem aqui no Brasil. Levou a Londres e a gente sabe, você convida um palestrante para o teu evento, nos bastidores você bate papo, troca ideia, ele fica hospedado, vai jantar junto, tem uma intimidade muito grande, que no caso de um ministro do Supremo Tribunal Federal é perigosa. Pode ou não ultrapassar uma linha muito complexa dos interesses pessoais e patrimoniais do ministro e daquele contratante. Então, essa é a grande pergunta. Se é lícito, por que não abrir os valores e deixar tudo transparente? O ministro Gilmar Mendes, inclusive, é grande adepto da doutrina da Corte Constitucional Alemã, da onde vem o embasamento, inclusive, para essa lógica do Fachin de ter um código de ética aqui. E lá na Alemanha é permitido fazer a palestra desde que não tenha conflito de interesse. Porém, todos os magistrados, apenas a vice-presidente daquela Constituição, em 2025, teve uma palestra e recebeu por essa palestra cerca de 10 mil euros. E se a gente descobrir quantos ministros do Supremo do Brasil receberam pelas palestras em 2025, tenho certeza que cada um de vocês vai ficar boquiaberto, porque os valores vão ser pornográficos. Bom, com um contrato de 129 milhões por fazer não sabemos o quê, nada. Daí para baixo, qualquer valor é um valor irrisório, né? Eu também não sei. Por que alguém gostaria de continuar trabalhando se recebeu 129 milhões? Fazendo uma conta simples, isso está 1.300.000, número redondo, por mês. Colocar um dinheiro aí para trabalhar. Bom, mas enfim, é a ambição de poder, provavelmente de mais dinheiro. Coronel, seu comentário sobre o assunto. Bom, primeiro que fere totalmente os princípios basilares da Constituição Federal. Princípio da moralidade, princípio da publicidade. E não é à toa que dos 11 ministros, na verdade hoje nós temos 10, porque o ministro Barroso fugiu da Magnitsky, né, e de triste memória para o Supremo, o ministro Barroso, os 3 ministros ali relacionados, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, são os ministros milionários do STF. Aliás, o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal é de R$ 46.300. Bom,
Gilmar Mendes tem a IDP, que é uma escola de formação, Instituto Brasileiro de Ensino. O Dias Toffoli tem a República de Itaiaiá. E o nosso querido Gilmar Mendes tem como consorte a sua esposa, que ganhou um contrato de 130 milhões de reais, coincidentemente do Banco Master. O Alexandre de Moraes, né? Alexandre de Moraes, perdão. Alexandre de Moraes, 130 milhões de reais. O escritório da senhora Viviane Barsi de Moraes.